No livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Todos acharam aí, amém? Então eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia o título da Sociedade Bíblica, a visão de Isaías e o seu chamamento. Então Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu toda a glória de Deus ali nos céus, no trono da graça. E eu gostaria de fazer essa narrativa para os irmãos desse texto bíblico nessa manhã. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela leitura da sua palavra tão rica, tão poderosa, ó Deus, tão proveitosa para nós. Ó Deus, a cada meditação, a cada reflexão, ó Deus, é um impacto. A cada reflexão, ó Deus, é um renovo, ó Deus, na nossa alma, no nosso coração. Obrigado, Senhor, ó Deus, por essa palavra existir. Obrigado pela sua palavra existir, ó Deus, ó Pai. O que seria de nós sem a sua palavra? O que seria de nós sem a sua voz? O que seria de nós sem a sua presença? O que seria de nós sem o Senhor? Ó Pai, obrigado, Senhor, Deus, pela sua igreja, Senhor, que está aqui, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, venceram, Senhor, o cansaço, venceram talvez o sono, Senhor, ó Deus, porque foi uma semana corrida, uma semana de trabalho, uma semana, ó Deus, realmente, ó Deus, ó Pai, de produtiva, mas é uma semana trabalhosa. Mas te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por nós estarmos aqui, para nós, ó Deus, ouvirmos a voz do Senhor, como Isaías ouviu, ó Deus, depois de toda aquela experiência que ele passou, ele ouviu a voz do Senhor, ó Deus, que falava com ele naquele momento. Obrigado, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Amém. Está aqui o texto de Isaías, um texto rico. Eu já ouvi muitas mensagens nesse texto bíblico. Uma mensagem que eu tive o prazer de ouvir foi do bispo Roberto Macalister. Em cima desse texto, ele fala: quem provocou a glória de Deus não foi Isaías, mas foi os anjos, porque clamavam que Deus era santo, e a Bíblia diz que as bases do limiar se moveram, né? Ou seja, a casa se encheu de fumaça onde Isaías estava. Então, uma bela mensagem do bispo Roberto na época, na oportunidade, e realmente a igreja foi edificada. E eu espero nessa manhã também que essa palavra venha nos edificar, no nome de Jesus, porque esse é o propósito da palavra de Deus, é edificar a igreja.
Pode ser uma palavra de 15 minutos, de 10 minutos. Não há uma necessidade, né? Eu louvo a Deus porque o Bispo Walter até comentou, aqueles que conseguem pregar 1 hora, né, 2 horas, são homens que estão cheios do Espírito Santo. O Bispo Walter até comentou. E eu louvo a Deus porque o nosso pastor está cheio do Espírito Santo. Porque o nosso pastor prega 1 hora. Mas ali a mensagem... só impacto no nosso coração, na nossa alma. Eu louvo a Deus. Mas a palavra de Deus é viva. Ela é poderosa. Seja 1 hora, seja 10 minutos, seja meia hora, não importa. Eu ouvi no YouTube um pastor, está agora pregando, né? Um amigo me apresentou, pastor Dave. Gente, ele prega 15 minutos. Eu ouvi a mensagem desse homem, parecia que eu estava sentado 1 hora no banco da igreja ouvindo a mensagem dele. Porque ela me alimentou. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é o pão. Quando a Bíblia fala do pão que desceu do céu, ele está falando de Jesus. Jesus é a palavra que nos alimenta. Pode ser 10 minutos, pode ser um momento que você está com seu amigo, 2 minutinhos, você falar da palavra de Deus, com certeza ele vai ser alimentado. Porque ela não volta vazia. Ela nunca volta vazia. Mas fala com o seu irmão do seu lado, que você seja um pregador da palavra. Seja um arauto, porque Deus nos chamou para isso, para apregoar as boas novas. Deus nos chamou, e Deus chamou Isaías da mesma maneira. Isaías, antes dele pregar, antes dele levar a palavra de Deus para o povo de Israel, ele teve uma experiência com Deus. Eu até falei aqui com os amados, na escola bíblica, uma experiência que o meu filho passou. A gente fez um culto no lar, lá em casa, né? Fala assim, moça, é uma luta fazer culto no lar. Aí começa a deitar no sofá, eu falei, senta, né? Sabe, eu falei, meu Deus do céu, é hora da leitura, é hora da palavra. Então, já querendo dormir, enfim. Mas depois que a palavra de Deus, ela começa a penetrar até juntas e medulas, né? Começa ali a discernir e começa a fazer uma grande obra. Você vê que a atenção muda. A atenção deles já ficaram assim, porque a palavra de Deus começou a penetrar nos corações naquele momento. Então, meu filho contou uma experiência. E ele falou assim, pai, eu vi Deus. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, eu vi Deus. Eu falei, filho, vou confessar para vocês, para ele e para Yasmin, e para a Tati também, né? E nós estávamos na sala. Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi Deus. Eles ficaram assim. Eu falei assim, mas eu quero ouvir a sua experiência. Aí ele falou, pai, eu vi Deus. Eu falei, onde ele estava? Ele falou, porque lá é aquela cozinha americana, então tem uma divisória entre cozinha e sala. E ele falou, Deus estava sentado aqui em cima. Eu falei, Jesus. E eu falei, e aí, como é que ele era? Ele falou assim, eu não consegui ver o rosto dele, mas ele era cheio de glória. Eu falei, glória a Deus. Aí a Yasmin também, eu também já vi também, fica logo ciúme, né? Também já vi também um anjo. Eu falei, amém, filha, eu creio, os anjos estão aqui, né? Mas, gente, é verdade. A Bíblia diz que os jovens terão visões. Está se cumprindo. Os jovens terão visões. E eu creio que a minha filha e o meu filho teve uma visão de Deus. Mas é só criança? Não. Repita comigo. Eu também tenho visões de Deus. Porque eu sou o filho. Deus nos chama de pequeninos. Deus nos chama de pequeninos. Deus nos chama de filhos. Então, nós também estamos enxergando a glória de Deus nesta manhã, neste lugar. É necessário, diácono, ver Deus assentado no alto e sublime trono? Não. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Diga amém, você é um bem-aventurado. Nós somos um povo bem-aventurado, porque não precisamos ver para crer. Eu creio, você crê que Deus está assentado no alto e sublime trono, reinando. Nada foge do seu controle. Repita comigo, a minha vida não fugiu do controle de Deus. Deus está assentado com seu cetro, reinando sobre nós, reinando sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus não perdeu o controle.
Ele continua reinando. Isaías teve uma visão justamente num momento trágico da vida dele. Rei Uzias morreu. O rei morreu. E ele ficou abatido. Há coisas na nossa vida que nos abate. Há coisas na nossa vida que nos faz parar, que nos faz ficar limitados na caminhada de fé. Isaías, na narrativa, Deus fez questão de colocar esse início no ano da morte do rei Uzias. É justamente nos momentos de dificuldades que Deus também se revela a nós. Não é somente nos momentos de bonança que nós vemos Deus. A conta bancária está legal, a minha casa, a família está show de bola, está tudo correndo bem, tudo transcorrendo bem. Não! Deus se revela em meio à tragédia também, em meio às dificuldades da vida. Eu li um livro do Tommy Temer, se eu não me engano, Vitória em meio à tragédia. Deus é o Deus que opera no deserto, meu irmão. Deus opera em qualquer situação. Para Ele não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Se Deus essa manhã quiser mostrar para nós a sua glória, ver o trono de Deus como Isaías, Ele pode fazer isso. Quantos creem? Ele pode fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não cremos que Deus está assentado, que se Deus está reinando, se nós não cremos que Deus está reinando em glória, meu irmão, a nossa fé é vã. Se nós não cremos que Deus está aqui nesta manhã, a nossa fé é vã. Nós estamos aqui à toa. Mas se nós cremos que Deus está aqui, nós vamos sair daqui edificados e consolados pelo Espírito Santo. Nós vamos sair daqui, cheio de força, porque amanhã é segunda-feira, começa uma nova semana, e Deus vai te dar forças para vencer as batalhas da vida. Deus vai te dar forças para vencer aquele gigante que tem se levantado contra você. Aleluia! Porque Ele renova nossas forças. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro presente, na hora da angústia, na hora da tribulação. É para Ele, somente Ele, nós recorremos a Ele. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. O socorro de Isaías veio do Senhor. O socorro de Isaías, porque ele estava numa situação que ele teria que pregar para um povo de dura cerviz. Sabe o que é um povo de dura cerviz? Um povo que não entende, não entra. Um povo que não se deixa ser quebrantado pelo Espírito Santo. Povo difícil. Fala o seu irmão do seu lado assim, de vez em quando nós somos assim também, um povo difícil. Tem vezes que nós somos assim também, somos difíceis. Eu até falei, o problema na escola bíblica dominical, o problema todo, a gente, o diabo está aí, veio para roubar, matar e destruir, mas beleza, sim, a Bíblia fala, mas o problema todo, repita comigo, eu sou orgulhoso. O problema todo é que nós somos orgulhosos. E isso impede de nós vermos a glória de Deus. Eu dei até um exemplo, que uma amiga, uma vez, ela fez uma fofoca com o meu nome, fez uma calúnia com o meu nome, e, na realidade, ela que deveria me pedir de desculpas. Mas, na realidade, eu fui até ela. Eu fui pedir desculpas a ela. Ou seja, o inferno com certeza foi derrotado mais uma vez, o inimigo foi derrotado mais uma vez. Ou seja, eu quebrei o quê? O meu orgulho. Porque você fala, não vou nem aí, eu vou falar com ela não, deixa eu esperar ela chegar, vir a mim, não. Isaías entendeu, ele não ficou orgulhoso, ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma grande missão. Deus tem nos chamado para uma grande missão, amém, gente? Diácono, eu vou ser um missionário. Se for a vontade de Deus, amém. Mas talvez a missão seja na sua casa.
Talvez a missão seja no seu trabalho. Talvez a missão seja aqui na igreja, na própria igreja ICNV Chavante. Talvez a missão seja com seus filhos. Gente, eu fico de vez em quando em casa, eu falo, meu Pai Celeste. Eu falei, meu Deus do céu, como criar filhos é difícil. Quantos concordam aqui? Meu Pai do céu. E tu fala a primeira, tu fala a segunda, fala a terceira, e tu fica, sabe, ainda bem que eu estou ficando calvo, né? Porque se tivesse cabelo... É difícil, mas é uma missão. Deus nos deu essa missão de educar, de instruir, de ensinar, de corrigir. A missão é nossa. A missão não é do vizinho, a missão não é do meu parente, da minha mãe, da minha avó, não. A missão é nossa. Isaías entendeu que a missão era dele. Porque Deus apareceu para ele. Deus já apareceu para nós. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque nós entendemos que Deus mudou a nossa vida. Quantos foram transformados aqui pela glória de Deus? Ou seja, Deus retirou o pecado que estava sobre nós, a ira que estava sobre nós. Ele nos purificou. Ele nos lavou. Ele nos perdoou. E escreveu o nosso nome no livro da vida. Olha só que maravilha. Então entendemos que estamos vendo a glória de Deus e temos uma missão a cumprir. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão principal. Mas existem muitas e muitas outras. Isaías recebeu essa missão do Senhor, mas antes Deus teve que fazer isso com ele. E eu comentei aqui a questão numa escola bíblica. Eu vou pegar aqui esse gancho da escola bíblica. Né, quando o sacrifício era feito, Deus mandava separar algumas partes do sacrifício. Deus mandava separar o peito, Deus mandava separar as vísceras, e tudo era queimado, algumas coisas eram separadas e levadas ao sacerdote. E eu comentei que uma das partes do sacrifício que era separado para dar ao sacerdote era a coxa. E eu perguntei a Deus, por que a coxa? Eu comentei aqui na escola bíblica. E aí Deus me levou lá para Jacó. Quando Jacó teve aquele encontro, até então os teólogos ali, e realmente só Deus pode mudar a vida de um homem, amém? A vida de Jacó foi transformada depois daquele encontro. Mas o que Deus fez? Deus trocou em Jacó onde? Na coxa. E a Bíblia diz que ele ficou manco. Ou seja, Deus ele quebra as estruturas, as bases. Ele quebra o nosso orgulho, ele quebra o nosso achismo, ele quebra tudo aquilo que está atrapalhando o agir dele na nossa vida. Foi o que ele fez aqui com Isaías. Ele quebrou uma estrutura aqui, que Isaías estava aqui se apegando à morte do rei Uzias. Estava triste, toda a nação estava triste com a morte do rei Uzias. Aí o que Deus fez? Deus fez um mover para que Isaías entendesse o seu chamado, a sua missão. Tá, o seu irmão fala, você já percebeu durante todos esses anos o que Deus tem feito para que você entenda o seu chamado, a sua missão? Fala o seu irmão do seu lado aí. Quantas coisas Deus já permitiu, preste atenção, quantas coisas Deus permitiu e Deus está permitindo para que a gente entenda que Ele está no controle da nossa vida. Deus está permitindo, gente, não se engane, Deus está permitindo para que a glória dele se manifeste em nós. E todos vão ver o que Deus vai fazer, todos vão ver o que Deus vai realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua renda, todos vão ver. Não se engane, Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle, Ele estava no controle na vida de Isaías. Isaías teve mais outra visão, ele falou, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Isaías enxergou a adoração dos anjos. Isaías enxergou como é a adoração nos céus.
Isaías enxergou como Deus é organizado. Por isso que a Bíblia diz que o culto é feito com ordem. Nos céus é feito com ordem e com decência. Os serafins voavam por cima dele, declarando que ele é o quê? Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Declare, vamos declarar isso. Vamos profetizar. Isso é profético. Vamos declarar juntos. Santo. 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aplauda o Senhor. Aleluia. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? E o que Ele quis falar para Isaías? Volto a repetir, estou sendo redundante. Mas Deus quis dizer para Isaías: Isaías, mesmo que o mundo esteja um caos, eu estou no controle de tudo. Estão entendendo? Mesmo que as coisas aparentemente estão saindo dos trilhos, Deus está no controle. Como é que pode? Toda a terra está cheia da sua glória. Se tu pega a Bíblia, tu vê erros e mais erros, de Gênesis a Apocalipse. Tu vê o povo se desviando, tu vê o povo levantando Baal, tu vê o povo adorando outros deuses, tu vê o povo sacrificando para outros deuses, tu vê o povo se misturando com outros povos. Como é que pode isso? Tu vê pai se envolvendo com filha, tu vê pessoas se embriagando, se perdendo nas coisas dessa vida. Isso está tudo aqui na palavra de Deus. Mas pergunta aos irmãos, você que é um estudioso da palavra de Deus, você que é uma irmã e um irmão que preza pela leitura das Escrituras Sagradas, pergunto, a fazer a leitura bíblica, a gente sempre vê o quê? O escape de Deus, não é verdade? Em todas as situações, nós vemos o quê? O escape de Deus. Nós vemos Deus permitindo e Deus arrumando. A Bíblia diz, Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Ou seja, fala o seu irmão, essa ferida aí, essa ferida foi Deus que permitiu. Mas Ele mesmo vai curar. Estou entendendo? Então Deus, Ele permite. E olhando o cenário, meu irmão, o pastor costuma falar aqui no púlpito, realmente, a recessão veio, mas Deus preservou a sua igreja. Deus continua nos abençoando. Deus abrindo portas, até fechando portas. Mas quando Deus fecha, é para abrir outra melhor. Eu já contei até um testemunho aqui já uma vez, que eu trabalhava numa lanchonete, já contei, vou contar de novo. Trabalhava numa lanchonete, ganhava, acho que R$30 por dia. E o patrão, né? Não, cara, você é o melhor. Porque queria ficar pagando R$30 para mim o ano todo. Mas um belo dia eu conheci a glória de Deus. Deus se revelou a mim. Como isso aconteceu? Um belo dia, pastor Fernando com a galera da igreja de Nova Vida da Pinhã, foram lá na lanchonete e tal, e eu fui servir a eles e tal. Aí o Rubinho, na época, pegou, me apresentou, e esse aqui é o pastor Fernando e tal, e ele apertou minha mão, me abraçou, não falou nada, aparece lá amanhã, beleza. No dia seguinte eu falei assim, me manda embora. Ele, que isso, cara, eu te aumento. Me manda embora. Ele me mandou embora no outro dia, Deus abriu a porta de emprego. A glória de Deus se revelou a mim. Ou seja, aparentemente era uma tragédia. Vai ficar desempregado? Não. Deus foi lá e mostrou, eu estou no controle. Então Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito, nada foge dos seus decretos. Nada foge, nada, nenhum detalhe foge. Como é feito com perfeição a obra do Senhor, como Ele faz com perfeição a sua obra. Então a glória do Senhor está sobre a terra, sim, e nós estamos profetizando isso nesta manhã, independente de qualquer coisa, a glória de Deus está sobre toda a terra e sobre nós também, porque ela foi derramada sobre nós.
né? Nós ministramos até o hino aqui, Atos 2, né? Então vem o quê? Incendiar, né? Meu coração. Porque o coração é o teu altar. Então Deus, Ele realmente incendeia, Ele ministra sobre nós, sobre a sua igreja, nos fortalecendo. Isaías, ele viu também quando os anjos clamavam, e declarando que toda a terra estava cheia da glória de Deus, declarou o seguinte, que as bases, ele observou, que as bases do limiar, o que? Se moveu. A voz o que? Clamava, e a casa se encheu o que? De fumaça. Os anjos declararam, e nós declaramos nessa manhã, profetizando que toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós não podemos deixar de declarar na nossa casa que a nossa casa pertence ao Senhor, amém? Amém. Nós não podemos deixar de declarar que os nossos filhos pertencem ao Senhor, amém? Amém. Nós não podemos deixar de declarar que o nosso chamado pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Porque tem vezes que a gente fica tão saturado das coisas que a gente fala assim, ó, eu não quero mais. E eu confesso para os irmãos, eu já até falei isso já para Deus algumas vezes. Senhor, não quero mais. Mas quem decide é o Senhor. Mas enquanto Deus não completa a grande obra, eu vou continuar declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós declaramos, meu irmão, seja em qualquer lugar, quando eu chego no meu trabalho, no caminho, que eu ando mais ou menos uns 2 quilômetros, até chegar à unidade onde eu trabalho, e eu vou declarando, Senhor, que o Senhor abençoe esse dia, que seja um dia maravilhoso, que hoje tudo transcorra bem, que nos livra dos acidentes. Gente, a nossa estação fica cheia da glória de Deus. Trabalha só eu e mais um rapaz, mais um operador. E a gente sente a presença de Deus o dia todo. É o dia todo falando da palavra de Deus. E o seguinte, parece o seguinte, aí ele fala, ih rapaz, não, o anjo está ali segurando aquela válvula ali, não esquenta não. O anjo está lá cuidando daquela lagoa, não vai transbordar não. E Deus vai trabalhando. Porque quando nós declaramos, quando nós confessamos o nome de Jesus, Deus manifesta a sua glória. Quando Deus fala para Isaías aqui que a casa se encheu de fumaça, isso representa a glória de Deus. Porque quando nós pronunciamos este nome, que está acima de todo nome, meu irmão, coisas acontecem. Quando nós declaramos esse nome poderoso, meu irmão, a enfermidade vai embora, as portas se abrem, o inimigo bate em retirada. Meu irmão, quando nós declaramos esse nome, o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos que os três são um. E quando nós declaramos aqui na igreja, em comum acordo, unânimes, quando nós declaramos que Pai, Filho e Espírito Santo, a glória de Deus se manifesta. Vamos agora fazer juntos? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Declare mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor, porque a glória do Senhor está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu se faço presente. Aleluias. É isso que Deus faz, a fumaça de Deus entra. A fumaça de Deus invade os nossos corações, traz um impacto na nossa alma. É isso que o Senhor faz com cada um de nós. E por isso que nós saímos daqui o quê? Pisando em nuvens. Independente do pregador que está aqui. Quem Deus coloca aqui, com certeza, meu irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Qualquer um, seja irmã. Gente, eu nunca vi a Keila pregando. Quem esteve aqui na consagração? Meu Pai Celeste. Eu falei com a Keila assim, Keila, eu quero pregar igual a você. Falei com a Keila, estou falando de Deus, eu quero pregar, Keila, eu quero pregar igual a você. Meu Deus do céu, que bênção. E a glória de Deus se manifestou no nosso meio. Como Deus se manifestou, a fumaça de Deus encheu esse lugar, gente. Ela pregou sobre Sansão, que maravilha, que discorrendo o texto e explicando. É isso que Deus faz. Quando nós estamos aqui, a fumaça de Deus, ele enche o ambiente. No Velho Testamento, o sacerdote pegava o incensário, ele enchia o Santíssimo com a fumaça.
Ou seja, quem estava do lado de fora não conseguia ver nada. O sacerdote que estava lá dentro, nem ele mesmo conseguia se ver. Por quê? A glória de Deus tomava, a fumaça de Deus tomava todo o Santíssimo. Ou seja, nem ele conseguia se enxergar. Sabe por quê? Está dizendo o seguinte: é eu que sou o dono da sua vida, eu que controlo a sua vida. Então deixe a fumaça de Deus encher a sua vida. Enchei-vos do Espírito. É isso que a Bíblia diz, enchei-vos. Ou seja, deixe ser dominados pelo meu Santo Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se deixem ser embriagados por Deus. Fiquem embriagados com a presença de Deus, cheios da presença de Deus. Sejam controlados. Quando a Bíblia fala nesse termo embriaguez, não se vos embriagueis com vinho, está dizendo o seguinte: não sejam dominados pelo vinho, mas sejam dominados pela presença de Deus. Sejam conduzidos pela presença de Deus. Depois que Isaías foi envolvido pela fumaça de Deus, pela glória de Deus, então ele declarou, então disse eu, declare comigo, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não é verdade que Isaías está falando aqui? Quem é pecador aqui, diga amém. Amém, amém. Apóstolo Paulo fala, eu me coloco em primeiro lugar, eu sou o primeiro. De todos, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro pecador. Isaías confessa aqui. E ele fala, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas interessante que o final ele fala, os meus olhos viram quem? O Senhor. Como eu falei na introdução, nós estamos vendo Deus aqui nessa manhã? Nós vimos Deus nos louvores. A gente vê Deus nos louvores? Deus habita entre os louvores. A gente vê Deus na nossa comunhão? Sim. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Deus derrama a sua bênção. E a vida para sempre. A gente vê Deus em cada detalhe. A gente vê o Senhor dos Exércitos em cada detalhe. Uma experiência que você, todos aqui, todos nós passamos. Quando alguém está falando, você está passando uma dificuldade, você quer uma resposta de Deus. Aí quando a pessoa está falando, tu fala assim, ó, recebi uma resposta do Senhor. Quantos já passam por isso? Né? Isso é uma resposta do Senhor. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele testifica, ele fala, é para você. Então, nós temos que ficar muito, muito atentos àquilo que Deus está falando. Porque Deus não fala somente aqui do púlpito. Deus usou quem para falar com Balaão? Se você vê um cavalo falando com você, meu irmão, preste atenção, de repente é Deus falando contigo. Meu irmão, a gente pega o texto bíblico, a gente pega e lê esse texto e fala assim, meu Deus do céu, isso não vai acontecer mais. Se Deus quiser, Ele faz. Se estiver no centro do propósito dele, Ele faz. Ele faz o cachorro falar. Imagine o cachorro falando com você. Assim diz o Senhor. Irmão, é algo absurdo. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos. Está vendo como é que a nossa mente, a gente fala de fé, mas de vez em quando a gente fica balança, né? Será que Deus faz isso ainda hoje? Faz. Gente, um exemplo, a questão da minha promoção lá na empresa, quando no ano de 2009, eu entrei na empresa e até então trabalhando. Deus fez um reboliço, eu tinha 5 meses de casa, 5 meses.
gente de 10 anos, gente de 20 anos. Isso é uma experiência. E em 5 meses, Deus me honrou com uma promoção. E muitos se levantaram, como é que pode? Eu estou 10 anos de casa, eu estou 20 anos de casa, e ele chegou agora. Mas volto a repetir aos irmãos, Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. E eu percebi, olha só, por isso que a gente tem que estar atento, Deus fala em pequenos detalhes. Eu estou lá limpando um sistema, eu estou vendo o supervisor conversando com a gerente, e ela falando assim, e ele falando, eu falei, Senhor, abençoa, Pai. E daqui a pouco ele faz assim com a mão, ó, Rogério. Ela olhou assim, eu estou meio de banda assim, olhando, e, Rogério, vamos promover ele. Ela, ele está preparado? Tá. E mesmo que você não esteja preparado, Deus te prepara para receber a bênção. Está entendendo? Meu irmão, a bênção chegou. Então Deus fala, pequenos detalhes, eu vi o movimento, eu vi Deus trabalhando, eu vi o Senhor dos Exércitos trabalhando. Então nós temos que enxergar, entender que Deus continua a trabalhar a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e o Senhor dos Exércitos continua guiando a sua igreja. Então um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, olha só, que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa brasa, quem é essa brasa que tirou o pecado de Isaías? Simboliza quem? Jesus, o Espírito Santo. Essa brasa simboliza Cristo. Porque o nosso pecado foi o quê? Retirado. As nossas iniquidades foram o quê? Perdoadas. Depois de todas as experiências, está preparado para receber de Deus nessa manhã? Está preparado para receber? Depois de todas as experiências que Isaías viveu, e que nós estamos ainda vivendo com o Senhor, que a obra de Deus não parou, ela continua. Então repita comigo, depois de você entender que Deus está conosco, que Deus está cuidando de nós, que Deus fala conosco a todo momento, que Deus está no controle de tudo, depois que nós entendemos que nós estamos enxergando o Senhor todos os dias assentado no alto e sublime trono, que depois que nós entendemos que Ele é santo e toda a terra está cheia da glória do Senhor, nós vamos declarar agora nessa manhã todos juntos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, resta saber para onde Deus vai nos enviar. E aí? Se eu perguntar quem quer ir para a África, evangelizar, quem quer ir para a Índia, opa, esse não é meu chamado. Se eu perguntar aqui, gente, hoje existe uma escassez muito grande de pregadores da palavra. Hoje aqui na igreja, quem auxilia o pastor nas pregações aqui, os diáconos, o Maurício, algumas irmãs, né, alguns irmãos, mas cadê? Nós nos apresentamos a Deus. Cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que foram chamados pelo Senhor? Cadê aqueles que já viram a glória de Deus? Cadê aqueles
aqueles que estão enxergando o Senhor no alto e sublime trono, reinando em glória, no controle da nossa vida, independente das circunstâncias. Tem o Mazinho também, esqueci do Mazinho, o Mazinho também, que também auxilia aí também, nas pregações. Mas precisamos que mais e mais irmãos e irmãs se apresentem ao Senhor. Se realmente estamos vivendo uma experiência com Deus, meu irmão, vamos nos apresentar a Deus. Vamos nos apresentar a Deus para o trabalho. Um novo ano se aproxima. 2019 está aí, às portas. Você está pensando só na mesa da ceia, né? Aquela mesa para ter a festinha, né? Aquela mesa panetone. Eu adoro panetone, gente. Meu Deus do céu. Eu comprei 14 panetones. 14. Já foi, acho que uns 10 já, né? Eu gosto muito de panetone. Gotas de chocolate. Gotas de chocolate. Não gosto de fruta, só gotas. Como muito panetone. Só nessa época do ano. Mas, gente, nós temos que nos apresentar a Deus. É bom festa, é bom comunhão. Porque se a gente fala que nós vimos a glória de Deus, se nós declaramos que a glória de Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, e nós temos experiências com Deus, nós temos que nos envolver com a obra de Deus. Diga amém. Sabe onde começou? Vou encerrar agora. Sabe onde começou a questão de pregar a palavra de Deus? Sabe onde? No Colégio Presidente Kennedy. Eu comecei a pregar no Colégio Presidente Kennedy, lá no auditório. No intervalo, eu ia para o auditório e pregava a palavra de Deus. Eu, mais alguns irmãos da Batista, Assembleia de Deus. Então, a gente pregava a palavra de Deus ali. Então, o culto ficou passando de irmão para irmão. Eu terminei o 2º grau e o outro irmão deu continuidade. E aqueles que iam terminando, iam dando continuidade à obra lá no Colégio Presidente Kennedy. Mas eu me apresentei ao Senhor, porque eu entendi que a minha vida pertence ao Senhor. Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.